Queridos companheiros, queridas irmãs de Jornada Espírita, uma boa noite e a minha imensa gratidão por mais esta oportunidade de aprendizado, de estar aqui novamente entre todos do bilhete e mais outros que possam estar nos ouvindo. E vamos então aproveitar bem cada momento, cada minuto, que é de muita valia para todos nós. Então eu convido a todos a silenciarmos nossa mente, nosso coração, e vamos elevar o pensamento ao querido Mestre Jesus, primeiramente com gratidão imensa pelo seu Evangelho, pelas oportunidades redentoras que nos proporciona, e pedir a luz do seu amor, a luz dos benfeitores, dos mentores espirituais que nos assistem, mentores do Milady e de cada um de nós, que estejam conosco, agora, hoje e sempre. Obrigado, Mestre, obrigado, benfeitores, e que assim seja. Bem, queridos companheiros, o nosso tema escolhido para a noite intitula-se Os Bons Espíritas. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. E qual foi o meu objetivo em escolher esse tema? Exatamente para nos levar a cada um de nós a uma autoanálise, a um exame de si próprio, para procurarmos compreender com que profundidade, com que sinceridade, para conosco mesmo, para o próprio esforço, o que é que temos feito ou não para sermos um bom espírita e, consequentemente, sermos um bom cristão. Que grau de força, que vontade firme e perseverante, que pensamentos e atitudes que temos tomado em nosso dia a dia, em relação ao nosso aprendizado, nossa evangelização, em termos do Evangelho de Jesus, em termos da doutrina espírita. Então, no nosso dia a dia, no nosso proceder, o que é que temos feito realmente para dominar nossos maus instintos, nossos pendores ainda distorcidos, para nos tornarmos melhores? Então, queridos, nós temos no Espiritismo, o Espiritismo bem compreendido, bem sentido e praticado, que nos conduz aos caminhos do homem de bem, aos caminhos do homem de coração puro, para estarmos realmente nos preparando para essa jornada para a qual aqui viemos. É o Evangelho em ação, nos transformando, nos dando oportunidades de chegarmos à paz interior e à verdadeira felicidade em nosso futuro. Na verdade, é o caminho do verdadeiro cristão, porque nós aprendemos que o Espiritismo bem praticado e o Evangelho de Jesus são uma e a mesma coisa. E aqui neste ponto, alguém pode então questionar ou perguntar: bem, mas se o Espiritismo e o Evangelho de Jesus são a mesma coisa, por que eu preciso do Espiritismo? E é por uma causa, uma razão muito simples, quão muito importante, mas importante mesmo. Porque o Espiritismo facilita a compreensão, o nosso entendimento dos ensinos de Jesus, da sua moral, das parábolas que ele nos trouxe, porque ele nos explica o sentido espiritual. Então não ficamos à mercê de, às vezes, ficar na letra apenas, sem penetrarmos ou entendermos o sentido espiritual de todos esses ensinos de luz. O Espiritismo nos ensina tudo também sobre a mediunidade,
que é uma ferramenta extraordinária que o Pai nos proporciona para o nosso crescimento, para ressarcirmos nossos erros do passado, reencontrando irmãos que prejudicamos. Então, ao nos ensinar tudo sobre a mediunidade, nós vamos aprender o que é a mediunidade, como se preparar para exercer a mediunidade com Jesus e que ela seja útil para nós e para tantos outros, às vezes milhares de criaturas, na atividade do médium durante sua jornada aqui na Terra. O Espiritismo nos proporciona ou nos dá uma fé sólida, uma fé esclarecida, uma fé raciocinada, porque nos explica com clareza as leis divinas, as leis que nos regem aqui na Terra e em todo o universo. É a lei do amor, a lei da justiça, as reencarnações que provam para nós espíritas a justiça divina, sábia e perfeita. Ainda o Espiritismo nos dá a fé que não duvida, a fé que não vacila, aquela fé certeza, como nos diz nosso irmão maior, Emmanuel. A fé é a divina claridade da certeza. E, neste ponto, eu tenho comentado em toda oportunidade, ou em diálogos pessoais, ou na casa espírita, que a nossa fé tem que estar alicerçada no tripé dos atributos da divindade, dos atributos de Deus, nosso Pai Criador, que são, na verdade, a sua sabedoria, que é infinita, sabedoria de um Criador do universo, com milhões de galáxias. A fé certeza na sua bondade, que é todo amor, porque todas as suas leis, as leis naturais, nos conduzem para a elevação e para aprendermos a amar e chegarmos um dia a sermos espíritos superiores. E a fé na sua justiça, porque sabemos que ela é perfeita, as reencarnações que conhecemos através das reuniões mediúnicas, da literatura, do livro dos médiuns, sabemos que cada um reencarna com o patrimônio que precisa, com os recursos que necessita e com a saúde ou os aleijões, conforme o plantio, a semeadura de cada um de nós. Agora, para que eu seja, ou pelo menos me esforce para ser um bom espírita, eu tenho que estudar a doutrina espírita, estudar o espiritismo, ser um bom leitor, debruçar nas obras da codificação, tenho que procurar compreender as lições da doutrina espírita, porque a doutrina nos ensina a aceitar aquilo que vamos compreendendo. Mas, à medida do meu possível, aquilo que eu vou compreendendo, eu já tenho que ir pondo em prática, na minha vivência, no meu dia a dia. É praticar, é vivendo, passando adiante, procurando estar vigilante para comigo mesmo, em cada ocasião, no dia a dia, no minuto a minuto, que ela nos se depara. Então, olha, se eu creio nos ensinos espíritas, na realidade das comunicações espíritas, na justiça das reencarnações, mas eu não compreendo suas consequências morais, seu alcance espiritual para comigo mesmo, se eu não levo a sério tudo que eu venho aprendendo na minha jornada espírita, eu não consegui entender suas consequências, então eu vou ficar prejudicado, apesar de conhecer a doutrina espírita. Se eu não aplicar a mim mesmo todo esse manancial de luz que estou recebendo, eu estou perdendo uma brilhante oportunidade de ser um bom espírita e um bom cristão.
Então, assim, se eu for, por exemplo, avarento, apesar do evangelho, do conhecimento da doutrina, eu vou continuar sendo avarento. Aquele que é avarento vai continuar avarento, o que é colérico vai continuar colérico, o que é ciumento, o que é orgulhoso, e assim por diante. Então, olha, queridos, todo aprendizado sugere mudança. Então, é importante, é uma responsabilidade minha, de cada um de nós, para conosco mesmo, e realmente mudando. Se eu tenho algum defeito, calcanhar de Aquiles, é ali que eu tenho que trabalhar para me moralizar. Então, há também aqueles irmãos, em contrapartida, que não só admiram a moral espírita, mas que a aceitam, que a praticam, e também aceitem todas as suas consequências. Então, para isso é indispensável pesar as consequências dos nossos atos e adquirir uma postura realmente cristã, para sermos bons espíritas, bons discípulos de Jesus. Nós não podemos ignorar que a nossa permanência na Terra solicita um trabalho proveitoso, um trabalho útil para nós e para todos que nos cercam, e não apenas no uso de vantagens efêmeras, vantagens passageiras, que depois fica tudo aqui e nós retornamos no prejuízo, com as dificuldades, com os sofrimentos. Por isso, há hospitais da espiritualidade para receber aqueles de nós que não fomos bons espíritas. E o que geralmente nos falta é assumir, é vestir a camisa da doutrina espírita, do Evangelho, e nos dedicarmos com vontade firme, com dedicação, com fé, esperança e amor. E aqui eu vou dar uma sugestão para todos os que estejam me ouvindo, ou que venham a me ouvir. Quem tiver oportunidade, leia ou estude mesmo o capítulo 20 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E nesse capítulo, nós vamos entender melhor os efeitos, as possibilidades que a nossa vontade, a nossa dedicação, nosso esforço proporciona. Porque esse capítulo todo, ele dedica a nos ensinar sobre a vontade. E nós vemos que há tantos recursos que às vezes a gente não se apercebeu. E só depende de nós. Então, olha, vamos procurar conhecer bastante sobre a vontade. E lembrando também que nós temos uma psicografia recente, recebida em nosso núcleo, no dia 6 de novembro de 2020, pelo nosso querido Alexandre, e é uma psicografia intitulada Considerações sobre a Vontade, que é fruto de uma das aulas desse capítulo 20 que nós citamos. É muito interessante essa psicografia e alerta sobre alguns pontos sobre a vontade, porque a vontade pode ser, às vezes, mal direcionada, né? Então, essa psicografia nos alerta sobre esse ponto. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tema dos bons espíritas, capítulo 17, tem 4, nos deixa bem claro que não é necessário nós termos uma inteligência superior, termos uma formação acadêmica, termos muito letrado. Não. Para entendermos os ensinos espíritas, que é muito claro, não deixa duplas interpretações, ele tira a limpo a moral do Cristo, o sentido espiritual de cada ensinamento. Então, o mais importante para entendermos é a maturidade moral, a maturidade espiritual, é a seriedade que, como espírita, como desejosos de ser bons cristãos, a gente venha aplicando para conosco mesmo,
corrigindo-nos, podando, lapidando a pedra bruta que ainda somos, para podermos ter um pouquinho mais de brilho à luz do Evangelho. Então, precisamos, em cada texto do Evangelho, entender o sentido espiritual de cada um dos ensinamentos preciosos do Mestre. E é aí que o Espiritismo nos ajuda muito, muito, por nos esclarecer, por nos deixar cada passagem do Evangelho bem clara. E olha, é por isso, pela falta desse conhecimento espírita, que alguns textos do Evangelho ficam obscuros e incompreensíveis para algumas religiões que procuram ser cristãs, mas não compreendem, às vezes, algum texto, o que está na moral estranha no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. São passagens que, por exemplo, como católico, que eu pratiquei até os 29 anos, com dedicação, mas textos que eles não levantam nunca, como não vim trazer a paz, mas a espada, por minha causa, filhos se voltarão contra pais, pais contra filhos, sogra contra sogra, noras contra sogra, e daí por diante. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita nos esclarece por que Jesus se dirigiu dessa maneira ao nos ensinar como estava entre nós. Então, se nós conhecermos a doutrina espírita, mas não modificarmos nossas tendências ainda em desacordo com o Evangelho, com o que a doutrina nos ensina, com as leis divinas, é como a gente ver uma luz no fim do túnel quando a gente está em aflição, mas não caminharmos até ela. Então, eu tenho que dar os passos para caminhar rumo a essa luz que é um guia para nós. É aí que entra a nossa ação, a nossa importância em estarmos nos dedicando com afinco, com carinho, com dedicação mesmo. É ainda como aquele jovem, aquela pessoa que está perdida em uma mata densa e encontra uma picada, quer dizer, aquela abertura, de caminho estreito, de facão, de foice na mata, e ao longe visualizamos uma clareira. Mas se nós não fizermos nosso esforço e caminharmos até lá, continuaremos perdidos na selva, né, da mata densa. E é isso que muitas vezes acontece conosco, quando não nos debruçamos seriamente na nossa oportunidade, na nossa evangelização, para podermos chegar um pouquinho mais perto da luz, um pouquinho mais perto de Jesus, nosso Mestre. Então, para que cheguemos a encontrar essa escalada evolutiva, como encontrar aquela luz do fim do túnel, só depende de nós. Oportunidade nós temos imensas. E Deus sempre nos abre novas chances, novas oportunidades. Por isso, não deixemos a vida passar empurrando com a barriga, como se diz na gíria, né? E nós espíritas sabemos, pelo estudo, que podemos ser classificados como bons espíritas ou não, como espíritas imperfeitos. É bom, para sermos bons espíritas, é o que estamos dialogando, procurar a luz do Evangelho, a luz da doutrina, o conhecimento, e colocando em prática ao nível daquilo que já podemos, que já sabemos, de acordo com as nossas forças, nossas possibilidades. E muitas vezes nos afastamos. Eu mesmo conheço vários casos, alguns casais que se afastaram de companheiro de doutrina, e alguns se afastaram mesmo da doutrina por não vestir a camisa, por não querer assumir responsabilidade,
por não levar a sério o próprio processo de evangelização espiritual. Então, é triste saber que lá na frente vamos chorar o leite derramado, mas sem como ter que recuperar. Recuperaremos sim, mas num outro futuro, em oportunidades às vezes mais dolorosas, com um esforço ainda mais elevados. Às vezes também, nós continuamos na doutrina, mas levamos na lei do menor esforço. Vamos como ouvinte, ouvir palestra, tomar passe, às vezes até fazemos alguma tarefinha, mas aquele mínimo. Às vezes participamos uma única vez na semana e às vezes tendo oportunidade de participarmos mais, porque aqueles que não têm oportunidade, Deus compreende e leva em conta. Então, temos que levar na lei do maior esforço, na dedicação. Agora, o que nos consola também, por outro lado, é que há pessoas que, ao entrar nos primeiros contatos com os ensinos espíritas, sua alma vibra, seja numa leitura de um livro, livro dos Espíritos, Evangelho, livro dos Médiuns, ele se comove, é tocado no coração, como diz o Evangelho. Então são espíritos que já se encontram num grau mais elevado, num grau superior, embora ainda, independente da idade que tenha, não tenha tido contato com a doutrina espírita aqui, enquanto encarnado. Mas, aos primeiros contatos, desperta com sabedoria. E dentre muitos que a literatura espírita nos cita, nos apresenta, eu vou citar apenas um. É o nosso querido doutor Bezerra de Menezes. No livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama, ele cita como foram os primeiros contatos de Bezerra de Menezes com a doutrina espírita. Então, Bezerra diz o seguinte: cada coisa que eu lia sobre a doutrina ou ouvia, eu já sabia, mas não sabia por que ou como eu sabia. Então, veja que interessante. Um espírito jamais maduro, com um senso moral mais elevado. Mas para sermos considerados bons espíritas, é preciso romper as barreiras, aquelas barreiras dos conceitos distorcidos que ainda trazemos em nós, que vem de um passado distante, às vezes delituoso, de religiões distorcidas, e nos dedicarmos com um propósito firme, com vontade férrea e perseverante, na prática dos postulados espíritas, prática do Evangelho. Então, o bom espírita é aquele que se esforça em domar suas más tendências, como nos ensina a doutrina. Não importa o grau em que eu esteja de conhecimento, a doutrina, o grau de evangelização. O importante para sermos bom espírita é esse esforço constante, perseverança, nos dedicando, colocando em prática, o que não é fácil, sabemos disso, mas é muito importante. E é aí que devemos batalhar, porque a maior dificuldade do espírita é com o próprio espírita, é conosco mesmo, com as nossas ainda deficiências morais, espirituais, tendências que trazemos do passado e que continuam, às vezes, atravancando a nossa caminhada. E somos todos obreiros da última hora, trabalhadores da última hora, nessa seara de Jesus. Uns chamados mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas estamos aqui. E vamos, então, fazer o nosso esforço o melhor que pudermos, que esteja em nós. Todos nós estamos tendo a oportunidade de alcançarmos os objetivos retificadores que trouxemos, que nos foram traçados para esta encarnação tão gloriosa, que devemos agradecer imensamente, ainda que dificuldades difíceis surjam em nosso caminho. Aqueles objetivos que foram planejados, temos a oportunidade de conquistar. Esta encarnação nós viemos para vencer.
mas usemos as ferramentas que Deus, que o Mestre Jesus, que a espiritualidade nos coloca em nossas mãos. Não vamos esmorecer. Avante, companheiros, na jornada de nossa caminhada, rumo à luz que vem dos céus, que vem do alto e nos felicita sempre. Queridos companheiros e companheiras, na hora das provas difíceis é que vamos sentir com a verdadeira intensidade a importância da nossa luta em busca da redenção. Eu, como todos sabem, recentemente passei inesperadamente por uma pequena prova. Eu digo pequena prova, apesar de quase um mês de UTI, situação difícil, porque eu tenho consciência plena de que provas mais difíceis poderão vir. E também vi lá irmãos e irmãs em sofrimento muito maior do que o meu. Mas foi prova suficiente para que em algumas noites de UTI, em sofrimento, me deixasse bem próximo da linha divisória entre ficar ou partir para a vida espiritual. Eu, nesses dias, dessas noites, mesmo sem o devido merecimento, quanta ajuda recebi, quanta assistência dos dois planos, as preces recebidas de tantos corações generosos, de pessoas próximas ou distantes, até de outros países, as visitas de irmãos e irmãs encarnados e desencarnados, a visita de benfeitores espirituais, por exemplo, Sr. Araújo, Dr. Brau e outros que me foram citados, porque eu ainda não tenho olhos de ver. Companheiros de tarefas doutrinárias em desdobramento, se fazendo presente, e assim podendo também me ajudar e me esclarecer. Por isso, a minha certeza do amor divino, do amor de Jesus para com todos nós, indistintamente. E por isso a minha gratidão é imensa, mas ainda por imensa que seja, é sempre suficiente para ser fiel a tudo que recebi e que venho recebendo. Para isso eu preciso ser mais e mais um humilde servidor do Mestre Jesus, fazendo que esteja ao meu alcance aquilo que eu possa. Semear boas sementes, porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Eu teria aqui um pequeno texto, não acho que dá tempo. Eu tenho 3 minutos, vou pedir licença para ler um pequeno trecho desse livro, No Rumo Certo. No Rumo Certo, no Mundo de Regeneração, que é de Divaldo Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E esse texto nos diz o seguinte: o espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para o amanhã. Somos construtores do nosso próprio destino. E assim, com estas palavras, vamos para uma breve prece de agradecimento, de pedido. Pai Criador, obrigado por esta encarnação com tantos recursos, com tantas bênçãos para todos nós, e abençoe todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de nosso irmão maior, para que se debrucem no ensino desse irmão de luz. Queridos irmãos, mentores de cada um de nós, mentores da nossa seara espírita, ilumina nossa mente, nossos corações, para que tenhamos força, vontade, garra, e jamais desanimemos no caminho, nas horas das dificuldades. Despeça-nos, benfeitores, na vossa paz, para o nosso repouso, proveitoso também ao sairmos do corpo. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai.
Obrigado a todos.